No vídeo de hoje vamos falar do HGRU11, um fundo que tem imóveis na área de varejo e focados para a área educacional. Tem apresentado um bom resultado recentemente, inclusive fazendo alguns ajustes em seu portfólio. Vamos comparar ele com outros fundos de renda urbana da Bolsa. Será que ele vai se sair bem dessa comparação? Confira em nosso vídeo. E se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Como sempre fazemos em nossos vídeos de fundos imobiliários no canal, vamos começar pelo portfólio do fundo, que foca basicamente em renda urbana, com inquilinos em duas grandes áreas, varejo e educacional. O edifício Salvador está locado para Estácio, são 32.800 metros quadrados, fica na cidade de Salvador, Bahia, e possui zero vacância. O imóvel Vila Leopoldina fica em São Paulo, com 23 mil metros locados. E está alocado também para uma faculdade, nesse caso a Universidade Mogi das Cruzes. Essas são as duas principais posições no fundo na área educacional. A loja Big em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, possui 24 mil metros quadrados. A loja Maxi J. Ramalho fica em São Paulo e possui mais de 29 mil metros quadrados. O Suns Club Morumbi é uma loja de 24 mil metros quadrados na capital. E outro destaque também na rede Suns Club, dentro do portfólio do fundo, é a loja de Campinas. O fundo também possui um conjunto grande de pequenas lojas, que somam 75 mil metros quadrados de área bruta locável, que estão locadas para as casas pernambucanas. No total, são 49 lojas, 100% desse fundo. Tem um outro conjunto de 9 lojas de maior porte, que somam 77 mil metros quadrados, que estão locadas para o Atacadão, Mineirão e Sendas. O Dutra 107 foi uma aquisição recente do fundo, tem 21 mil metros quadrados e está com vacância de pouco mais de 20% nesse momento. E, por fim, o HGRU tem a participação de 41% no fundo SPVJ11, que atua na mesma área que o HGRU11. Resumindo o portfólio do fundo, a gente vê pelos gráficos que temos contratos mais longos, 99% dos contratos com vencimento depois de 2026, tem 14% desses contratos que tem revisional em 2024, que eventualmente pode ter algum ajuste ou outro em alguma questão do contrato, mas não é o vencimento, né? E a maior parte dos contratos tem reajustes no segundo semestre do ano e 80% desses contratos são contratos atípicos. Na visão total do portfólio, são quase 43% no setor de varejo alimentício, 32% no setor educacional e 22% no varejo de vestuário. Agora vale a pena falar um pouco da gestão ativa de portfólio desse fundo. Essa tabela possui as diversas lojas, principalmente locadas para as pernambucanas, que foram vendidas pelo fundo recentemente. De modo geral, esses imóveis deram um retorno em média de 6% para o fundo, um lucro por cota de R$ 2,71. Em compensação, o fundo adquiriu o Dutra 107 na cidade de Taubaté, com um valor total de 73 milhões de reais. Uma parte da aquisição foi paga com recursos próprios e outra parte com uma operação envolvendo um CRI. Indo agora para os resultados do fundo, resultado do mês de dezembro, né? Uma receita de mais de 13 milhões de reais vinda da locação dos imóveis. E mais 4 milhões vindos da participação do fundo no SPVJ11. Neste gráfico temos a visão detalhada das participações do resultado, né? Olhando o histórico do último ano, tivemos um resultado acumulado interessante nos últimos meses, vindos também do ganho de capital do fundo com essa venda de imóveis recentemente.
Na tabela de rentabilidade, vemos que o fundo apresentou um bom rendimento desde o início, superando em muito o IFIX e o CDI. O fundo apresentou também um bom nível de liquidez. Inclusive, tem aumentado o número de cotistas que investem no fundo ao longo do último ano. O fundo possui um patrimônio de quase 1,9 bilhões de reais em imóveis, com a participação no outro fundo e as aquisições e vendas de imóveis. Seu patrimônio líquido passa de 2,2 bi. Nessa tabela temos as parcelas a pagar e a receber das operações de compra e venda de imóveis. O mais relevante, mais próximo, em 6 meses, de 6 a 12 meses, a gente tem necessidade de pagamento aí de 26 milhões de reais pelo fundo. O saldo devedor dos CRIs irão até 2031, com a redução gradual da alavancagem do fundo no período. E com isso, o fundo deve fazer aí a amortização de valores que vão chegar até 12 milhões de reais por ano para conseguir cumprir essas obrigações. Agora vamos comparar o HGRU com outros fundos dessa área de renda fixa na Bolsa. Em termos de dividend yield, o HGRU apresenta um rendimento intermediário do grupo. Da mesma forma está seu indicador de preço por valor patrimonial. Já o crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos foi bom, ficando em segundo lugar na lista. Sua liquidez é a maior do grupo, que é um bom indicativo, principalmente para o investidor que eventualmente precisar vender a cota futuramente. O HGRU também é o que apresenta o maior número de cotistas e o maior patrimônio. Seu percentual em caixa está em posição intermediária desse grupo, mas alguns com bastante caixa, né? A gente pode perceber aí com uma posição bastante relevante aí de caixa em alguns fundos dessa categoria. E por fim, a taxa de administração do HGRU está entre as menores do grupo, como podemos ver. Para quem investiu há 1 ou 2 anos no fundo, conseguiu aí obter rendimentos positivos, somando a cota e os proventos, mas no caso daqueles que investiram há 2 anos, ainda mesmo com os proventos recebidos, acabaram perdendo para a inflação no período. Neste gráfico, vemos a evolução da cota do fundo, percebemos que o valor está em um patamar intermediário em relação ao valor que já apresentou nos últimos 5 anos. Atualmente, ele está com um desconto de 3% em relação ao seu valor patrimonial e o crescimento do dividend yield nos últimos anos tem sido bastante interessante. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento em HGRU 11. Do lado positivo, ele tem um bom nível de diversificação geográfica, são vários imóveis de propriedade desse fundo, né? Contrato com vencimento longo e muitos deles atípicos, né? Então é uma tranquilidade, é uma garantia de renda para o investidor, de certa forma. E ele tem um bom nível de liquidez e vacância baixa. Até pouco tempo atrás, vacância zero, mas com essa aquisição desse imóvel, que tem aí uma certa taxa de vacância, ele vai ficar com algum nível bem pequeno de vacância. O ponto negativo é que o fundo, de fato, tem algumas obrigações relevantes, mas que apresentam aí controle, né? O fundo está mantendo sob controle essa situação. E o pagamento de amortização deverá consumir aí uma parte da receita relevante aí, né? Importante aí, na casa até de 1 milhão de reais por mês, até 2031. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.